Bom dia a todos vocês. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, pedindo proteção, pedindo saúde, paz, prosperidade. Vamos também pedir sabedoria para sempre entender corretamente a palavra de Deus e, no meu caso, para explicá-la corretamente. Hoje nós vamos fazer a revisão, que é Nossos Passos com Deus, dos últimos capítulos de Gênesis que já foi encerrado, capítulos de 48 a 50, e o título é Culpa e Medo. É algo que vem mostrando em todos os capítulos de Gênesis, mas que eu não expliquei muito. Nós vimos que José morreu aos 110 anos, mas vejam que, não sei se vocês se lembram, ele saiu lá do Canaã, quando ele foi vendido como escravo pelos irmãos. 110 anos que ele morreu, menos os 17 anos que ele deixou Canaã, são 93 anos. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, que é 93 anos Deus trabalhando com José e trabalhando com os irmãos de José, no sentido de trazê-los ao arrependimento, eliminar a culpa, eliminar o medo entre eles. Mas o que aconteceu é que José foi muito rápido em perdoar os seus irmãos. Ele começou uma vida nova, mas os seus irmãos nunca perdoaram José. Noventa e 93 anos levando uma vida como se nada tivesse acontecido. Ora, gente, esses irmãos estavam prestes a matar José quando um deles deu a ideia de não, ao invés de matá-lo, vamos vender como escravo ao Egito, e assim fizeram. E aí mentiram para o pai. Eles nunca revelaram ao pai a verdade, eles nunca pediram perdão, nunca conversaram entre si sobre o problema. Existe isso nos dias de hoje? Sim. As pessoas, no seu orgulho, mesmo elas sabendo intimamente que elas estão erradas, elas são incapazes de se arrepender, de pedir perdão, de endereçar o seu erro ao outro. Por que é que isso acontece? É por causa do nosso orgulho. Nós temos um orgulho muito grande, isso tudo é falta de santificação em nós, é falta da gente trazer mais Deus para dentro de nós. Errar faz parte da nossa caminhada. Permanecer no erro já é uma caminhada em direção contrária, uma caminhada em direção ao Satanás. Se a gente está procurando uma vida feliz, uma vida com prosperidade, uma vida com toda a graça que Deus pode nos dar, a gente tem que arrepender das nossas faltas. A gente não pode esperar como esses irmãos infelizes, cheios de medo. Eles estavam com medo quando encontraram José. O que é que José iria fazer contra eles? José iria escravizá-los, José iria matá-los. Era um medo muito grande. Agora que o pai morreu, o que foi a primeira coisa que surgiu entre eles? A discussão. O que será que José vai fazer com a gente? Eles estavam vivendo no medo. Não houve um encerramento desse assunto dentro deles, não houve o arrependimento, não houve uma conversa com a outra parte sobre isso. Vocês me entendem? Isso aí é um atraso muito grande de vida, isso aí é uma ausência muito grande das bênçãos de Deus em nossas vidas. Mas é uma característica do ser humano achar muito fácil de fazer as coisas erradas, de agir mal diante do seu próximo. Mas é muito fácil também para o ser humano falar, olha, tirei essa pessoa da minha vida, me afastei completamente, não quero nem saber. Mas Deus não desiste de nós tão facilmente.
Deus vai retirando também as nossas bênçãos e deixando que a gente caia naquele emaranhado de problemas. Para quê? Que é para a gente chegar em si, que a gente precisa dele, que a gente precisa obedecer a ele, que a gente precisa nos limpar cada vez mais desse pecado satânico que a gente valoriza muito. Agora eu vou falar para vocês essa história, vou me afastar de fulano. Se a gente não é culpado e aquela pessoa tem agido frequentemente errado contra nós, tá certo, vamos afastar. Mas se a gente está errado e a gente quer o afastamento, não, isso aí não está certo. Por quê? Porque a gente está aceitando aquilo que o Satanás está pondo na nossa cabeça. A gente tem que acertar aquilo que está errado, que é para a gente ter a graça de Deus dentro de nós. Ora, se o Espírito Santo faz a sua morada dentro de nós, na nossa alma, como é que ele pode morar dentro de nós se estamos sujos, estamos cheios de pecado, estamos cheios de maldade do nosso coração? Deixa eu eliminar essa pessoa da minha vida, mas também está eliminando o Espírito Santo de dentro de você. Não tenha dúvidas sobre isso, porque as bênçãos vêm para a gente de acordo com o nosso merecimento. Leitura de Provérbios, que é sabedoria divina, 18:5. Está escrito: não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. Veja que muitas vezes a pessoa que não é culpada, ela vem até a pessoa que é culpada, se aproxima dela, dá oportunidade a ela de conversar, de se arrepender, de falar com ela, mas mesmo assim essa pessoa tem um coração tão duro que ela não vai falar sobre o problema, ela não sabe pedir desculpa, ela não sabe pedir perdão. Mas o outro lado, que não é culpado, está dando essa chance para essa pessoa e a pessoa está perdendo porque falta de Deus. Mas veja que a palavra está dizendo aí que não é certo absolver o culpado. Nós, seres humanos, não temos o poder de absolver o culpado. Quem vai absolver o culpado é Deus, nosso Pai. Mesmo que o outro lado faz aquele esforço tremendo, a pessoa vem e pede desculpa sem ser culpado para a pessoa. Mesmo assim, esse outro lado culpado não será absolvido, a menos que ele tenha um pouco de humildade, de endereçar a outra e dizer: me desculpe, me perdoe, eu errei. Ora, o que tem de errado a gente errar? Nós, seres humanos, somos todos pecadores e propensos de uma hora para outra jogar o cocô no ventilador e fazer um erro muito grande, não é? Sim, nós somos, e muitas vezes somos até influenciados por forças satânicas para fazer isso. Mas o segredo de tudo é o arrependimento. É a gente confessar a Deus os nossos pecados e a gente procurar viver uma vida reta. Agora saibam vocês que a pessoa que sofre algo terrível feito por alguém, o que essa pessoa vai fazer se ela é temente a Deus? Ela vai orar e pedir por justiça divina. Vocês veem isso em muitas orações, muitos salmos sobre isso, pedindo oração divina, pedindo que Deus se vingue sobre essa pessoa. Isso está na Bíblia, é bíblico. Agora veja que quando a pessoa pede justiça, o Espírito Santo trabalha na alma dessa pessoa, relembrando ela desse mal que ela cometeu. Aí fica a culpa, aí entra o medo. Tudo isso que os irmãos de José estavam vivenciando por 93 anos de idade, é a graça do Espírito Santo dizendo para eles: basta, acabe com isso, resolva esse problema, seja feliz.
mas só depois da morte de Jacó, depois de 93 anos, eles tiveram coragem de primeiro mandar uma carta para José e depois aparecer humildemente, pessoalmente, para realizar esse perdão. Leitura de João 9:41. Está dizendo: se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Jesus aí está falando da nossa capacidade espiritual. Veja que Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. Todo mundo no planeta Terra, de uma maneira ou de outra, já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar do seu amor, da sua bondade, da necessidade do arrependimento, de confessar os pecados e tudo mais. Então, isso significa que a pessoa não é totalmente cega, mas é uma cegueira espiritual que a pessoa se recusa a ver. Veja bem, a gente não deve, por nossa vontade, nos colocar numa situação dessa, nos afastar de Deus, porque a gente quer viver no pecado, porque a gente tem um orgulho muito grande que é incapaz de dar o primeiro passo. Ora, se o outro não aceita o nosso pedido de perdão, de desculpa, é problema da outra pessoa. Mas aí nós já recebemos a nossa bênção. A gente faz a nossa parte não se preocupando com a outra parte, porque quem toma conta da outra parte não somos nós, é Deus, nosso Pai. Mas Deus é um ser que valoriza muito o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá plena liberdade de escolhê-lo. Ele nos dá plena liberdade de escolher sempre o bem, ao invés de escolher o mal. Agora, se a gente coloca o nosso pé por vontade própria no precipício, como é que a gente quer estar num mundo de bênçãos, de prosperidade, de realização? Vamos pensar sobre isso. Vamos abrir aquela porta das bênçãos em nossas vidas, eliminar as forças satânicas e ser muito mais felizes. Agora nós vamos entrar na sessão de nossos passos com Deus, que é a revisão de Gênesis de 48 a 50. Se vocês não viram os vídeos, eu aconselho dar uma olhadinha ou ler os capítulos na Bíblia, que é a mesma coisa. A primeira questão: escolha qual é a representação correta dos líderes da descendência de Abraão. 1. Abraão, Isaque, Jacó, José, Judá e Simeão. 2. Abraão, Isaque, Jacó, José, Efraim e Manassés. Ou 3. Abraão, Isaque, Jacó, José, Efraim e Judá. Para vocês que estão vendo esta sessão a primeira vez, sempre depois que eu leio a questão, nós vamos numa parte em que eu vou dar algum tempo para vocês pensarem e escolher a opção. Escolha apenas uma opção. Vamos ao nosso tempo. A resposta correta é 2. Abraão, Isaque, Jacó, José. Aí vem Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Veja que Manassés é o filho mais velho, mas quando Jacó estava prestes a morrer, José os trouxe e colocou Manassés na frente de Jacó para ser abençoado, porque naquela época era a bênção que determinava o futuro das pessoas. Mas aí o que aconteceu é que Jacó, ao invés de colocar a sua mão direita sobre a cabeça de Manassés, ele colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, abençoando Efraim
primeiro e depois a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Então é por isso que ficou a sequência José, Efraim e Manassés. E abençoou a José, dizendo que o Deus a quem serviam meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será mais do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Questão 2. Jacó chamou seu filho Judá de um leão novo. A que profecia esse nome está ligado? 1. Ao rei Davi, que veio da tribo de Judá. 2. Salomão e sua dinastias, que vieram da tribo de Judá. Ou 3. A Jesus Cristo, também chamado o Leão de Judá, o qual veio da tribo de Judá. A resposta correta é 3. A Jesus Cristo, também chamado o Leão de Judá, o qual veio da tribo de Judá. Veja, todas essas questões, elas estão de uma forma ou de outra corretas, mas o que está ligado ao apelido de Judá, que é um leão novo, é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi também chamado de o Leão de Judá. Vamos conferir na palavra de Deus o que está escrito sobre isso. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Então, um dos 24 anciãos disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Apocalipse 5, versículo 5. Questão 3. Em qual das tribos de Israel haviam 700 homens canhotos especializados em atirar com fundas? 1. A tribo de Judá. 2. A tribo de Ruben. Ou 3. A tribo de Benjamim. A resposta correta é 3, a tribo de Benjamim. É essa tribo que continha 700 homens canhotos que atiravam com a funda e com tanta precisão que eles podiam acertar até o fio de um cabelo. Vamos conferir a palavra de Deus sobre isso. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Dentre todos esses guerreiros havia um grupo de 700 canhotos e cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400.000 soldados hábeis no uso da espada. Juízes 20, 16 e 17. Questão 4. Onde foram sepultados Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Lia, Jacó e José? Essa questão não vai ter alternativa porque foi muito repetido por muitos capítulos. Então, vocês já devem saber. Pensem bem e depois eu voltarei com a resposta.
A resposta correta é na caverna de Macpela, em Canaã. Veja o que está dizendo a palavra de Deus. É a caverna de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com você e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Os ossos de José que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito foram sepultados em Siquém, no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Isso está escrito em Josué 24, versículo 32. Questão 5. Qual a atitude mais evidente dos irmãos de José depois da morte do pai? 1. Culpa, preocupação e medo. 2. Culpa, arrogância e apatia. 3. Culpa, amor e medo. A resposta correta é 1. Culpa, preocupação e medo. Assim que o pai foi enterrado, surgiu essa grande preocupação entre eles, como eu já disse. E daí, finalmente, eles foram levados por Deus a escrever a José, a pedir perdão e depois ir à presença de José e encerrar esse assunto. Vamos conferir na palavra de Deus o que está dizendo. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Gênesis 50, versículo 17. Aí é parte da carta que eles escreveram a José, dizendo que o seu pai estava dizendo isso a José. E depois eles apareceram na presença de José e disseram para José que eles estavam lá prontos para ser seus escravos. Mas José já os havia perdoado há muito tempo atrás e tudo terminou bem. José continuou os sustentando diante de toda aquela fome que estava acontecendo no Egito sem problemas. Vamos encerrar a nossa sessão de hoje pensando na necessidade da gente remover o orgulho que está dentro de nós. Vamos pouco a pouco conquistando a graça de Deus, removendo tudo que nos acorrenta a outro ser humano, tudo que nos acorrenta ao Satanás, a esta terra maligna. E vamos voltar mais para Jesus Cristo, nos ligar mais com Ele, fazer aquilo que Ele nos recomenda, porque fazendo isso, nós garantimos as nossas bênçãos, o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família e de todos à nossa volta. É muito bom viver nas bênçãos de Deus. Vamos experimentar isso e ver por nós mesmos o quanto a nossa vida vai mudar. Bom dia a todos vocês, muito obrigada por sua participação, muito obrigada a todos os novos participantes do nosso canal, que Jesus os abençoe abundantemente, pedindo a bênção para todos assistindo este vídeo, que Deus derrame sobre todos vocês muita saúde, paz, prosperidade e amor sem fim. Bom dia, meus irmãos.